Você pode acompanhar a Pan News de diversas formas. No YouTube, canal Jovem Pan Floripa. No site tudoaquisc.com. E no app Jovem Pan Floripa. Jovem Pan News. Envie informações para a Jovem Pan News pelo nosso WhatsApp 991620043 e você pode marcar @Pan News Floripa no Instagram. Mande aqui pra gente a opinião sobre os assuntos do dia e sobre seu time durante o futebol. Pan News. Informação, jornalismo esportivo, entrevistas exclusivas. Tudo o que você precisa saber, tudo o que você gosta de ouvir está na Jovem Pan News. Ouça gratuitamente em tudoaquisc.com e no app Jovem Pan Floripa. E em 103,3 FM para toda a grande Florianópolis. Jovem Pan News. Na Jovem Pan News. Jogo do Poder. Olá, muito bom dia, 11 horas e 3 minutos, chegamos, Jogo do Poder aqui na Jovem Pan News, obrigado pela audiência. Hoje é quarta-feira, meio de semana, 24 de abril de 2024. Muito obrigado aí pela sua parceria acima de tudo. Ontem tivemos um programa aqui acompanhando, né, a chegada do ex-presidente da República a Santa Catarina e hoje nós retomamos a nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura da capital. Será, é claro, um tema importante em destaque no Jogo do Poder a partir de agora e você confere os destaques dessa edição. O pré-candidato do PT, Lela, vai conversar conosco em instantes sobre os projetos que ele quer apresentar para a cidade. Ele é o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Florianópolis pelo Partido dos Trabalhadores, com bênção, inclusive, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai nos falar um pouquinho sobre o que ele quer apresentar e da trajetória dele como vereador aqui na capital catarinense. Nós estamos de olho também na questão do túnel do Morro dos Cavalos. Hoje, uma movimentação dos deputados em prol dessa ideia, mais uma vez joga a luz numa demanda importante para Santa Catarina. E o governo federal, pelo menos, diz que tem a intenção de fazer grandes investimentos na área da infraestrutura. Porém, o túnel ainda vai entrar numa lista de prioridades, que tem na frente o término da duplicação da BR-470 até Indaial e do trecho da 280 entre Joinville e São Francisco do Sul, passando ali por Araquari. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes, tem outros assuntos importantes da manhã e muito mais a partir de agora no Jogo do Poder que já começou. Jovem Pan News. Nós estamos no ar num oferecimento da Cantina Zabote Restaurante. Quantidade com qualidade. Cantina Zabote Restaurante, que está aí na Leoberto Leal 184 em Barreiros, São José, agora do outro lado da rua em novas instalações. Para você ser muito bem atendido. Até o Bolsonaro já comeu, né, camarão à parmegiana, e ontem teve muita gente que foi no Zabote achando que o Bolsonaro ia lá também, mas não foi o que aconteceu. Mas de qualquer maneira, o camarão à parmegiana tá lá te esperando. Cantina Zabote, restaurante, quantidade com qualidade. Vamos lá, 11h06 da manhã, abrimos com a questão do túnel do Morro dos Cavalos. Hoje, deputados aqui da Assembleia Legislativa se posicionaram mais uma vez favoráveis à implementação do túnel. Para vocês terem uma ideia, o prejuízo está na casa dos milhões desse dia da chuva aí, que a BR-101 ficou interditada por cerca de 50 horas. Lá na Lesc está o repórter Cristiano Daros acompanhando os desdobramentos disso e ao vivo tem outros detalhes aqui no Jogo do Poder. Fala, Daros, bom dia para você. Bom dia, Emanuel. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Jogo do Poder. Inclusive, foi tema do pronunciamento do deputado Mário Mota hoje na sessão aqui na Lesc, falando sobre a questão das encostas do Morro dos Cavalos, a questão da defesa civil e também envolvendo a artéria e sobre a classificação daquela região. Outro ponto que a gente salienta é que a bancada aqui da Grande Florianópolis também está se movimentando, vai produzir um documento nos próximos 15 dias, buscar apoio de todos os deputados estaduais e levar a Brasília, a NTT, ao Ministério de Infraestrutura. Outra informação que nós temos
Hoje tem o Fórum Parlamentar Catarinense por volta, agora no final da tarde, início da noite, e o deputado Sérgio Guimarães, que vai estar neste fórum para falar justamente do túnel do Morro dos Cavalos, nos explica sobre essas agendas que ele vai ter em Brasília, mas principalmente sobre essa discussão de hoje à noite. Vamos ouvir. É só esse o tema. É só esse o tema do Fórum Parlamentar Catarinense. O governador Jorginho Melo, pela mensagem que eu recebi, também vai estar presente. E deputados federais, o deputado federal Fábio Choquete, do União Brasil também. Então é isso, a reunião acontece... Hoje é quarta-feira, né? A reunião acontece nessa quarta-feira, no final da tarde, às 18 horas, se não me falha a memória. E é isso, o ministro já esteve aqui, ele já sentiu a pressão e a cobrança, pressão no bom sentido, evidentemente, e hoje a gente vai instalar novamente para dizer, olha, não é brincadeira. Nós precisamos fazer com que o governo federal olhe com carinho aqui para Santa Catarina e principalmente para que essa obra seja executada. É uma obra complexa. Os índios não são problemas, já está pactuado isso. Então as pessoas, a tribo indígena... Não, gente, não. Então, há vários caminhos a serem percorridos que não vai ser fácil. Hoje não está no contrato da Autopista Litoral Sul a construção do túnel nem de uma terceira faixa. Apenas a manutenção e conservação daquele trecho do Morro dos Cavalos. Então, tem que se discutir como vai ser feito isso. Há um leilão na Bolsa de Valores, ganha-se quem tiver a menor tarifa, mas já com as obras do túnel incluída, é um caminho. Coloca-se no contrato a construção do túnel do Morro dos Cavalos para artérias, com uma repactuação da tarifa do pedágio e mais anos de concessão, são ideias que estão surgindo. E isso tudo também tem uma decisão do Tribunal de Contas da União de que não comece-se uma obra de grande vulto antes da 470 ser terminada e a 280. Então é como eu digo, né? Uma comparação muito didática. Teu filho tá chupando um picolé, papai, me dá outro. Não, termina isso primeiro. Então é isso que o Tribunal de Contas da União disse. Então assim, é um longo caminho a ser percorrido? Mas nós precisamos fazer, nós precisamos trilhar. Esquece, é um caminho sem volta. Cara, olha o que aconteceu no último final de semana ali. É incalculável o prejuízo, essa rodovia, ela corta o país de norte a sul e nós ficamos reféns. Então, vamos para cima e, se Deus quiser, não é um caminho fácil, é uma obra milionária, talvez até bilionária, mas a gente precisa percorrer esse caminho para ter sucesso. Bom, vimos o deputado Sérgio Guimarães sobre mais uma mobilização que está sendo realizada, desta vez em Brasília, para discutir o mesmo tema, o túnel do Morro dos Cavalos. E mais um destaque, né, Manuel, que a licença ambiental vence em 2024, ou seja, essa obra já tinha passado pela parte que muitas vezes é considerada a mais difícil, que é ter as liberações ambientais, também já tinha o acordo para passar por baixo da terra indígena, então a questão mesmo foi projeto e execução de projeto, e tem todas essas discussões envolvendo a Artérias Litoral Sul, sobre a concessão, sobre um dispositivo para que ela possa investir naquela região. Então são diversos pontos que serão levantados hoje à noite em Brasília, também falando sobre essa questão aqui da BR-101. Emanuel. Já tem horário e local a reunião que vai acontecer com os deputados e o governador, ou Cristiano Darus? Eu busquei essa informação, ainda não consegui confirmar, pelo que o Sérgio Guimarães me referiu, é às 18 horas, obviamente em Brasília, mas está marcada para às 6 horas da tarde esse encontro do Fórum Parlamentar, com a presença, possivelmente, do governador Jorginho Melo. Em Brasília, então, vai ser essa reunião? Exatamente, é em Brasília. Essa reunião é especificamente do Fórum Parlamentar em Brasília e com a presença do ministro e também do Vitali da ANTT. Tá certo, então. Vamos acompanhar os desdobramentos de tudo isso, né? E seguimos aqui de olho em toda essa situação, que é uma situação importante para Santa Catarina, essa questão do túnel do Morro dos Cavalos, porque do jeito que tá, a gente não consegue mais permanecer. Cristiano Darus, obrigado pelas informações e a gente segue em comunicação com você. Seguimos também acompanhando essa situação do Morro dos Cavalos, até porque também é debate constante aqui na LESC, que hoje pela manhã teve sessão e também já foi o próprio Mário Mota também já tocou nesse assunto também. Sem sombra de dúvidas. Obrigado, Cristiano Darus. 11 horas e 12 minutos. Agora, a equipe, isso aqui é um reconhecimento que é importante ser feito. A equipe do deputado Mário Mota
lá na Assembleia Legislativa, faz um trabalho espetacular. Foram levantados todos os pontos mais sensíveis na extensão do Morro dos Cavalos. Todos. Inclusive do deslizamento que havia ocorrido anteriormente, a esse que nós registramos agora, mais recente, e todos os pontos com instabilidade naquela área. E as dificuldades do contrato. Olha, a equipe do deputado Mário Mota faz um trabalho espetacular de levantamento. Acho que é importante a gente fazer um reconhecimento, porque me parece que essa pauta agora é uma pauta aí que o deputado Mário Mota vai tocar para frente com uma defesa muito importante de algo que é para a sociedade. É aqui para quem mora na Grande Florianópolis, a questão envolvendo o túnel e a necessidade de um túnel no Morro dos Cavalos. Antes aqui de passar para frente, quero registrar aqui um abraço fraterno a todos os moradores de Palhoça pelo aniversário do município na data de hoje, 130 anos de emancipação política. Palhoça já foi de Florianópolis, depois foi de São José e agora Palhoça é Palhoça. E foi o município que mais cresceu em 12 anos, revelaram os dados do censo do IBGE. Por isso, o nosso reconhecimento, o nosso abraço a todos os palhocenses. Tem uma demanda antiga do município de Palhoça que é interessante. A necessidade de um hospital em Palhoça, né? E o governo de Santa Catarina diz que está trabalhando nessa demanda para botar em pé o quanto antes essa questão do hospital. Agora, a demanda é interessante no seguinte aspecto, porque os palhocenses dizem o seguinte: a gente tinha que nascer em São José, quer dizer, então o camarada acaba não sendo palhocense, acaba sendo josefense. Então, agora vai ter essa possibilidade de nascer em Palhoça. Então isso é maravilhoso para ser palhocense de fato, de direito. Então um abraço a todos os palhocenses por esse dia, pelos 130 anos de emancipação política da cidade de Palhoça. Pan News, a rádio das eleições. Retomamos hoje a nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Abrimos na segunda-feira com o ex-prefeito Dário Berger, ex-senador também da República. Ontem, o pré-candidato Pedrão era para ter comparecido aqui, justificou problemas de saúde para não vir a essa entrevista, a essa sabatina. E hoje chega a vez do pré-candidato do PT, ex-vereador da capital, Lela, que já está posicionado aqui ao meu lado para a gente conversar um pouquinho sobre Florianópolis, o futuro da cidade, o que ele pensa, quais os projetos que ele tem para a capital. E é claro que você que está aí do outro lado pode inclusive participar pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Floripa, e pelo Zap que está na tela para quem está nos vendo no YouTube, 991620043, 991620043. Vereador Lela, tudo bem? Bom dia e bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Manuel. Bom dia a toda a técnica, a equipe aqui que está acompanhando e também lá. Não é um ambiente estranho ao senhor, né? Não, rádio foi onde eu comecei toda a minha trajetória, quando eu trabalhei primeiro em rádio e depois em televisão. Tem muita gente que não sabe, né? Mas eu tive a honra de subir durante 12 anos aqui o Morro da Cruz. Tem uma bela paisagem, todos os dias a gente vê a primeira previsão do tempo, quem faz é quem está aqui em cima, que olha de longe, né? Sim, aquelas nuvens chegando, quando dá aquele temporal no verão, que é coisa de louco, quando vem de longe assim, a gente já vê, meu Deus do céu, aí todo mundo saia correndo, fechar os carros, mas é um lugar muito gratificante, que eu tenho uma história de trabalho muito forte aqui diretamente com o jornalismo da cidade, com os fatos históricos. Foram 12 anos intensos, até tem eu encontro aqui, subo aqui, encontro a Simone Moreira, a Leda Limas. Trabalhou a Leda com foi minha gerente de jornalismo, extremamente competente, onde eu tive a honra de ter bons professores, bons profissionais que me ajudaram muito no processo realmente de desenvolver minha profissão, que era por trás das câmeras, né? Eu fazia direção de imagens, edição, pós-produção, e era muito legal, bacana. Tive a honra de trabalhar com Ariel Botaro, filho, falecido Ariel, do jornalismo. Trabalhei com o Fenelon Damiani. Sim, grande lenda. Imagina, a lenda do jornalismo. O Fenelon tem uma história muito engraçada. Uma vez com o terno dele, nós não tinha ar-condicionado no estúdio, e aí tinha que ligar um ventilador, que era um exaustor barulhento, ligava no intervalo e quando voltava, 30 segundos antes, 30 segundos, aí desligava o exaustor. Luzes quentes. E eu que desliguei o exaustor, né? E aí, vamos entrar com um silêncio, né? Desligava só com as luzes quentes ali para poder falar
boa tarde, não sei o que, tal, ele dando todas as notícias. Em intervalo, ligava o exaustor, desligava o exaustor de novo. Cara, naquele dia, ele tinha esquecido de trazer a gravata. Ele dobrou um guardanapo, assim, guardanapo colorido, dobrou, que assim, a câmera de longe, a qualidade não era tão boa. Sim. Ele botou por baixo, ele tinha um bordão de encerramento, que ele abria o paletó, e botava a canetinha, uma boa noite. E fazia assim, né? Abria aqui assim, botava o paletó todo charmoso, aquele vozeirão. Aí ele fez isso, a hora que ele fez o movimento pra botar a caneta, que assim, aquela gravata tava molhada de suor aqui, ó. O estúdio era aqui, a gravata fez isso aqui, ó. ao vivo, cara. Que loucura. Tempo antigo era difícil, né? Não, era. Aquilo ali era coisa que hoje em dia, né, com a tecnologia, estaria rodando todo isso. A Leida tá aqui agora, ela me confirma. Isso aqui estaria rodando assim como viralizando nas redes sociais, porque até as coisas a gente acaba se perdendo no passado, não tinha tanta... eu acho que o arquivo não guardava isso. Ou teve outra vez que ele entrevistando, aí foi o Cláudio Prisco, entrevistando o desembargador. Cláudio Prisco, para isso. E aí eu cortando o jornal e o cachorro entrou dentro do estúdio. Não sei como, tinha um cachorro dentro do estúdio. O cachorro que dormia na rua entrou, e o cachorro ficou aqui, quem tá na rádio não vai saber que eu vou fazer o movimento, mas ele ficava embaixo da bancada dando chute no cachorro e falando. Aí a hora que esperava cortar pra câmera fechada do desembargador, ele dava outro chute aqui embaixo, que era um negócio assim. E aí o cachorro rosnando, vazava o barulho do cachorro rosnando. Isso é uma coisa incrível, cara. O desembargador não sabia o que estava acontecendo, só no final que o cachorro deu uma voltinha no cenário e saiu de novo. Então, assim, loucura. São coisas que acontecem. Tem muita história, né? Tem. E não tem como tu fugir, é ao vivo, né? Então tem coisas que é... Aí tivemos a honra também de fazer as externas, que era o Aldir Simões, campeão de audiência com o Bar Fala Mané. Trabalhei durante 8 anos, assim, intenso, em todo o canto da cidade, resgatando a história, valorizando a nossa gente, a música, o samba de Florianópolis, o chorinho. Cara, era a cara da cidade. O programa dele falava isso, e realmente era a cara da cidade. E líder de audiência durante exatos 8 anos. Começou na TV Cultura aqui em cima, depois foi lá para o SBT, onde a gente acolheu lá o projeto dele, e no projeto a gente viajou o estado inteiro fazendo gravações. Então, tive a honra de conhecer essas pessoas que se tornaram parte da minha história e que eu trago de forma agregada para também, na política, desenvolver o que eu desenvolvo hoje aqui. Que mal pergunte, quantos anos você está hoje? 45. 45. Faço 46, dia 2 de junho. Anotem aí, dia 2 de junho. Vai ter festa, quero presente. Então. Agora, dizem que a comunicação é uma cachaça, né? Mas o que motivou o senhor a deixar esse ambiente, que é um ambiente bom, quem trabalha ama, a se dedicar à política aqui em Florianópolis? O que lhe motivou? Qual foi o ponto de virada? Então, eu na verdade veio de uma base política comunitária, né? Onde meus pais foram fundadores de um conselho comunitário lá da Fazenda do Rio Tavares. Quem passa pelo sul da ilha, que está me ouvindo agora na rádio, que passa lá pelo lado da UPA, tem um conselho comunitário, tem o colégio escola jovem, tem posto de saúde, tem creche, tem a igreja ali. Meus pais foram fundadores daquela igreja, que é a São João Maria Vianney ali, na Fazenda do Rio Tavares, e junto disso o conselho comunitário. E na época, eu pequeno, mas acompanhando as mobilizações, eles construíram e fundaram esse conselho comunitário junto com outras lideranças para conquistar água encanada para o sul da ilha. Nós não tínhamos água encanada. Que ano que era isso? Isso foi em 85. Faz tempo. De 83 a 85, essa luta foram 2 anos para conquistar água encanada. Eu lembro que eu ia com meu irmão num pocinho, uma nascente que tem na frente da minha casa ainda, onde a gente nasceu ali no Rio Tavares. Tem uma nascente, são várias nascentes que tem ali naquela região, e a gente ia buscar água de balde para poder encher a caixa. Botava no carrinho de mão e o balde, botava na caixa, voltava. Sim. E isso era uma rotina diária, assim, para nós era uma coisa normal. O anormal era não ter uma água encanada. Então eles lutaram muito naquela época para ter água encanada, e o Conselho Comunitário colocou isso como uma bandeira principal de mobilização para conquistar. E isso surtiu um efeito. O Conselho Comunitário se tornou um dos mais respeitados e o que mais cresceu naquela região. Toda aquela área de centralidade de serviços públicos foi idealizada por eles na época, de ter postos de saúde centralizados, a UPA ali, que depois veio de ser desenvolvida já no governo Lula em 2008, campo de futebol do time do bairro, mais creche, mas tudo isso foi muito bem pensado por eles. E eu vim, na época, trabalhando, fazendo meu trabalho, mas mesmo assim acompanhando esse trabalho de comunidade. Também atuei no Conselho Comunitário, que minha mãe foi presidente durante 2 mandatos, depois eu fui vice-presidente 2 mandatos, fui presidente 2 mandatos, e isso foi me desenvolvendo a vontade de estar atuando pelo coletivo. Então eu venho de base comunitária, mesmo assim não deixando de trabalhar em televisão, é uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Sim. E aí juntou tudo isso, né? Porque a política, ela carece muito de uma comunicação, né? A gente tem o poder da fala, das pessoas ouvirem. Eu costumo dizer que dentro no estudo antropológico, que
grandes líderes são aqueles que desbravaram terras para chegar num lugar sem saber o que teria lá e fundar lá uma cidade. E isso liderando um processo, liderando de forma a as pessoas confiarem nela, de levar a elas a alcançarem realmente um objetivo, desempenhar realmente uma função de sociedade para que tenham bem-estar. E isso me motivou. Eu venho desse movimento comunitário, passo depois, tenho uma oportunidade de fazer gestão dentro da prefeitura de Florianópolis, sendo administrador distrital lá no Campeche, que antigamente chamava o intendente, né? Qual foi o governo? Foi o governo Dário Berger. Tive a oportunidade. Dada a oportunidade de todos os distritos, nós conseguimos fazer uma tarefa hercúlea lá de desenvolver um projeto de mutirões de pavimentação de ruas, de drenagem de pavimentação, onde a gente conseguiu entregar 128 ruas naquela região que eram desassistidas. Aí a gente atuou muito fortemente na época no planejamento junto ao falecido Dr. Cândido na saúde, quando eu trabalhei na diretoria de governo. Sim. E o Dr. Cândido da saúde, para poder desenvolver junto ao Ministério da Saúde a UPA Sul, onde ela está hoje, onde ela foi construída, foi planejada de estar no lado de um terminal de ônibus. Então, tudo isso foram tarefas que eu fui desenvolvendo sem estar em nenhum partido político, mas desenvolvendo a minha política de base comunitária, de conquistas para a melhoria da vida das pessoas, assim como meus pais têm isso na história, trouxe isso junto. E isso eu acredito muito, o Emanuel, e quem está acompanhando, de as pessoas terem isso como vocação. Eu acredito no bom político quando ele é vocacionado. Entendi. Não o político que usa isso para carreira ou de forma ter personalismo político, de acreditação em si. Eu acho que o senhor tem um desafio importante. Eu estava conversando com alguns amigos meus e eles me posicionaram no seguinte aspecto. Eu me aconselho, né, com alguns amigos que entendem de política e eles me disseram assim, pô, eu acho que o desafio do Lela é dizer o que ele quer trazer para Florianópolis. Porque, vamos lá, Florianópolis, ela, de maneira geral, há muitas décadas, ela vem sendo administrada por partidos de centro, né, do centrão. E aí, o senhor hoje encabeça uma pré-candidatura com a bênção do presidente Lula, com a bênção do Décio Lima, que é o presidente estadual do PT aqui em Santa Catarina. Mas se a gente olha Florianópolis aqui de cima, é claro que a gente sabe que tem muito o que fazer na capital, tem desafios importantes, né, em termos de mobilidade, e aqui eu quero pegar esse ponto com o senhor. Como que o senhor quer, por exemplo, convencer o presidente Lula de que ele precisa depositar bons milhões de reais aqui em Florianópolis para melhorar a mobilidade? Porque a gente sabe que, tudo bem, se a gente olhar a eleição, o Lula fez uma votação até expressiva na capital de Santa Catarina. 47% dos votos, né? Mas eleição federal é uma coisa, eleição municipal é outra, e as últimas décadas demonstram isso. Como que o senhor quer demonstrar para o cidadão que o senhor vai garantir que o governo federal vai investir obrigatoriamente o que precisa em Florianópolis para melhorar a mobilidade, por exemplo, da cidade? Então, basta só a população prestar atenção nos últimos movimentos do governo Lula já em 1 ano e 3 meses, né? Haja vista que o nosso ministro do Transporte e Infraestrutura esteve em Santa Catarina 3 vezes. Sim. E sempre anunciando mais recursos, melhorias de rodovias federais, apoio ao governo do estado, e mesmo assim é uma pena que a gente não tenha um governador que vai lá receber o ministro. Nós não temos o prefeito da grande Florianópolis que encabece os problemas de mobilidade que não são só de Florianópolis. E que alguém precisa puxar esse debate, que a região metropolitana precisa de um choque de gestão. Nós precisamos sentar. Eu não vejo o prefeito hoje sentar com o Orvino, o prefeito de São José, ou sentar em Palhoça, ou sentar com o de Biguaçu. Os problemas que nós temos são comuns nas cidades da região metropolitana. Eu não vou conseguir resolver esse problema sozinho. A nossa intenção é discutir realmente Florianópolis de uma forma que, mostrando para o governo federal, para o ministro de transporte, para o presidente Lula, de que nós temos um projeto da região metropolitana e que vale apostar aqui que nós vamos fazer uma virada de chave. Mas como tirar esse rótulo, por exemplo? O senhor hoje é do PT. Sim. De maneira geral, a gente sabe que o eleitorado ele é um tanto conservador, né? E aí eles olham um candidato do PT e dizem assim, pô, mas é um candidato do PT, o que a gente vai fazer? Eu acho que talvez seja interessante nesse aspecto, e eu lhe pergunto isso, como perder esse rótulo e o senhor se demonstrar como um candidato competitivo, que vai atrair investimento, que trabalhe pela evolução, que vai conseguir sentar e dialogar com o cara da direita, com o cara da esquerda, com o cara de centro, e não ficar ali apenas no que domina a política hoje, que é a troca de críticas, né? Então, outro exemplo também que vem do governo Lula, ele não se elegeu sozinho. Ele chamou todos os grandes líderes políticos que realmente são republicanos e que defendem a democracia para fazer uma grande coalizão e governar o país. Tanto que a gente está vendo um governo hoje, novamente
novamente tendo uma tentativa de um governo de coalizão. Nunca, nos governos do presidente Lula, lá quando ele se elegeu na primeira vez com José Alencar, que era o patrão, e o Lula sendo o trabalhador, e o patrão virou vice do trabalhador e fizeram mandatos incríveis, a gente teve a oportunidade de experimentar as grandes obras, grandes transformações nos grandes centros. Se a gente olhar só para esse detalhe, nós vamos ver aqui em Florianópolis que obras que Florianópolis sozinho, um prefeito jamais conseguiria fazer, que era o maciço do Morro da Cruz. De lá para cá, Emanuel, e quem está acompanhando agora, me permita fazer um raciocínio. Com tantas influências das mudanças climáticas, quantos desastres nós tivemos no maciço do Morro da Cruz nas últimas décadas? Diminuiu. Muito provável que grandes muros de contenções que foram feitos inibiram essa chance de repente de ceifar vidas, como a gente tinha constantemente. Então, assim, saneamento básico no morro, no maciço. As obras do PAC foi um dos maiores investimentos já feitos em Santa Catarina. Isso com o governo na época do prefeito, que na época era diferente do prefeito Lula. Mas o presidente Lula bota dinheiro de forma republicana onde tem gente, onde tem brasileiros, onde necessitam. Como está acontecendo agora exatamente em Florianópolis. Por mais que o prefeito atual esteja ligado ao Bolsonaro, ontem recebeu o Bolsonaro, um cara que foi considerado agora inelegível, está sendo investigado de 5 inquéritos, até mesmo um de tentativa de golpe de Estado. Aí o Paço Municipal abrir a porta para um presidente que é considerado realmente uma pessoa que, no ponto de vista da política, ela é contra a política, ela nega a política. E suplanta um debate dos últimos anos que acabou virando uma guerra no nosso país e nas famílias, que é um debate do ódio. Então, nós temos se o a governo. Gente levar em consideração que quando o Lula, por exemplo, estava envolvido naqueles escândalos de corrupção e tal, quem era do PT naquele momento também dava a mesma atenção e o mesmo carinho pro Lula. Quer dizer, não vejo diferença nesse aspecto. Eu vejo uma grande diferença, Emanuel. Porque a gente viu o processo que levou o presidente Lula à prisão. A gente sabe hoje, depois de vazarem as trocas de mensagem do juiz Moro, junto com o Dallagnol, com o procurador, que quem está acompanhando agora, se parar para olhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho do que tinha ali, qualquer um de nós hoje, diante do que nós temos de direito à justiça, ficaria muito indignado. Para tirar o presidente Lula daquela eleição, foi preciso prendê-lo. Ou só tinha 2 opções, ou prendê-lo ou matá-lo, porque ganharia aquela eleição. Então o que ganha de presente o juiz Moro? O que ele ganha de presente com o governo seguinte? Por ter prendido o maior líder hoje mundial e que é respeitadíssimo e que o mundo inteiro olha de uma maneira diferente e não de uma forma preconceituosa, porque o PT realmente levou muita porrada. Da imprensa em geral, assim, no Brasil inteiro, de órgãos que bateram muito fortemente, aqui não eximindo os problemas que cada partido tem, mas não é a instituição. Definitivamente não é uma instituição que deve ser culpada ou deve ser de forma preconceituosa atacada. Se tem alguns problemas que têm que ser resolvidos, são de pessoas. Eu não vou querer falar aqui que todo mundo que é da imprensa, eu não vou generalizar que todo mundo da imprensa Claro. Tem uma certa corrupção, que ganha um dinheiro por fora para poder falar bem do jogador de futebol, ou outro ganha um dinheiro por fora para falar bem do prefeito, ou outro ganha um dinheirinho por fora. Não são todos, mas tem alguns que fazem. Não vou falar aqui que advogados, de repente, prestam um bom serviço, ou outros não. Mecânicos ou pedreiros, que são bons ou não, eu não vou generalizar. Da política a mesma coisa. Eu acredito muito na possibilidade que o Partido dos Trabalhadores colocou para a população, principalmente para a população mais carente do nosso país, de colocar eles na agenda. E não foi por acaso que o presidente Lula, depois de 12 anos de ataque do partido, a Dilma sendo impeachmentada, aquele golpe lá que foi uma loucura, onde vários governadores e prefeitos faziam lá a pedalada fiscal e acharam lá algumas coisas lá que poderiam, de repente, a única forma de tirar ela era daquele jeito, como propriamente uma gravação do senador Romero Jucá, e ele falando, temos que tirar a Dilma para estancar a sangria, porque nós precisamos botar o Michel, que também assinou pedaladas com ela. Temos que colocar o Michel e fazer um grande acordo nacional. Está muito claro que nós tivemos golpes em cima de golpe. O Brasil é uma história complexa do ponto de vista da política, e nós temos uma democracia que ela demonstrou nos últimos anos uma força, um fortalecimento por conta do enfrentamento, da resistência a esses fatos. Agora, falando em relação a Florianópolis,
do ponto de vista do que o governo federal pode trazer com o governo Lula agora, eu volto a frisar do que já está fazendo. Porque nos últimos 4 anos do presidente que estava aí ontem, o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, e os governadores dando volta com ele, quando tem um monte de problema para resolver no estado, com gente esperando para fazer cirurgias eletivas, gente esperando para poder... temos greve na educação do estado. As cirurgias eletivas avançaram, né? Avançaram, mas não conseguiu... Mas não no tempo do Moisés tinha 100 mil pessoas na fila. Mas ele também se custa dizer que o governo federal está mandando dinheiro para isso. Assim como foi o pé de meia. Mas no início foi falado que o governo federal mandou recursos para cirurgias eletivas, a bancada catarinense entregou recursos para cirurgias eletivas também. Nesse ponto eu discordo do senhor. Foi falado. Não precisa discordar, eu confirmo isso que você está falando. Foi feito, mas também com dinheiro federal. Que o presidente Bolsonaro na época não mandava 1 centavo. Eu te pergunto e faço uma provocação, quem está agora nos ouvindo nos carros, mas quem está agora ouvindo em casa... Não mandava 1 centavo no tempo do Moisés, o senhor disse. Não mandava, nunca mandou nada para Santa Catarina. Me diz um leito que ele tenha instalado em Florianópolis, Santa Catarina. O trabalho foi feito do governo do estado, porque o governo do estado é o responsável pela saúde pública. Não, mas o governo federal está mandando agora. Só para ter ideia, médicos, algum médico ele mandou para Santa Catarina? Não? O mais médico do Lula do ano passado, do governo federal, olhando para Florianópolis, independente se o prefeito gosta ou não gosta do Lula, ele mandou para cá 42 médicos. Alguém sabe disso, não? O prefeito daqui fala isso? Não fala. Nós estamos com um problema gigantesco hoje do mais... Se não fosse o mais médico... Não, a gente tem feito a comunicação. Mas, infelizmente, deveriam ter o reconhecimento de forma republicana de quem comanda o paço municipal, o prefeito, de falar, agradeço o presidente por ter mandado 42 médicos. Que a nossa cidade, de forma preconceituosa, já falou mal dos mais médicos. No seguinte aspecto, eu, como jornalista, não recebi nada do PT, nem do senhor, nem de lugar nenhum, que o governo federal entregou 47 médicos. 42 médicos. 42 médicos. Estão nos postos de saúde hoje. Se não tivessem hoje, nós estaríamos... Já está numa situação complicada. Mas imagina 100. Falhou a comunicação. Não. Vamos melhorar essa comunicação, então. Mas é um negócio importante para a cidade. Mas é legal, porque eu pergunto por que o prefeito divulga algumas obras só quando são da prefeitura. O governador divulga o pé de meia, o governador me divulgou o pé de meia, que é um programa, é um dos primeiros programas para evitar a evasão escolar, que é a fuga de adolescentes do ensino médio. Ele botar dinheiro na conta de pessoas mais carentes. E o governador pegou e disse que era dele. Se o senhor fosse prefeito, também divulgaria as obras da prefeitura? Sim, mas eu jamais... eu sou muito republicano. E eu tenho que reconhecer que nós temos aqui, são entes federados, o município, o estado e o governo. Por isso, muitas vezes, que nós temos uma sociedade que ela não acompanha e não sabe qual é o dever de cada um deles e acaba não sabendo, às vezes, do que acontece na sua cidade. Como o Mais Médico, 42 médicos nós temos hoje em Florianópolis, como nós podemos falar que 16 mil famílias hoje que têm acesso de novo em Florianópolis, a medicamento gratuito pela farmácia popular que o presidente Bolsonaro cortou. Nos últimos anos foram tirados, desde a época do Temer. São 6 anos. Essas pessoas são carentes. As pessoas, elas não têm, às vezes, tem que tirar da comida para comprar um medicamento de pressão. Se ela não tiver um medicamento de pressão ou não tiver um outro tipo de medicamento que seja importante de uso contínuo, ela vai ficar doente. Ou ela tem que definir se ela paga o aluguel ou ela compra o botijão de gás. Mas existe gente assim em Florianópolis hoje. Eu sei que vocês trabalham muito essas pautas nacionais, porque de fato o governo federal ele tem programas muito interessantes. Mas, por exemplo, a gente tem toda uma problemática hoje envolvendo moradores de rua nas principais cidades brasileiras. É em Florianópolis, é em São Paulo. É um fenômeno mundial hoje também. É um fenômeno mundial. Não sei se o senhor foi a São Paulo recentemente, mas se você anda ali na região da Praça da Sé, é um caos, né? Eles, inclusive, botaram barreiras metálicas nos canteiros para os moradores de rua não ocuparem os canteiros. Por que não há hoje uma política pública federal, no seu ponto de vista, para que ajude essas cidades? E a gente não está falando de uma exclusividade de Florianópolis. Tem problema aqui, tem problema em São José, se vai a Chapecó também tem problema, vai a Curitiba também tem, Porto Alegre também tem. Enfim, por que o governo federal não atua nesse sentido para ajudar as cidades? Sendo que a especialidade do governo Lula é a questão da ajuda aos mais necessitados. A agenda social está presente nesse novo governo Lula e tem ajuda sim para os municípios. Infelizmente, a forma que os municípios fazem a gestão desses recursos é que nos deixa indignados, Mas o que eles estão ajudando para os moradores de rua especificamente? Grande parte dos recursos do SUAS, existe programas do governo federal, do SUAS, para poder atingir diretamente esse impacto que é fenomenal. Hoje, depois da pandemia, piorou muito que a situação realmente das pessoas em situação de rua. E a gente está vendo isso nas pesquisas, obviamente, até propriamente o prefeito tem encampado esse debate, tem ido para as ruas, está mostrando pontualmente um caso ou outro, porque esse aqui anda alcoolizado, aquele ali anda, vamos fazer o anda armado, armado e tal. Nós temos que entender primeiro, e isso também um gestor tem que fazer.
Esse problema prioritariamente já é um problema de assistência social, que depois, se não tratado de forma correta nas portas de acolhimento, que nós temos várias portas de acolhimento no serviço de assistência social do nosso país, que foi criado também no governo Lula, no governo PT lá na 2002, 2003 para frente. E nós, nesses programas que tem, é muita falha. Eu, quando estava vereador... Falha dos programas federais. Não, o dinheiro chega. Quem executa é o município. Só para ter ideia, eu fiz uma denúncia, só para ter uma ideia, eu fiz uma denúncia na Câmara e nós conseguimos derrubar um contrato da prefeitura, nessa gestão, antes dessa gestão, mas o prefeito era o mesmo. Que foi o prefeito era Gia Loureiro. Tinha uma tal de ABA. É uma instituição, uma ONG, que deveria ter... O dinheiro era para fazer gestão do serviço de assistência social pela prefeitura, com técnicos, com psicólogos, com psiquiatras, com encaminhamento, vaga para internação, vaga para isso. Tinha tudo. Tem dinheiro para isso? Tem. Então a população precisa saber, tem dinheiro. Só que eles fazem o seguinte, terceiriza. Vamos botar quem aqui? Botar uma aba. Uma instituição que cuidava do Centro Pop, mais alguns abrigos. Nós denunciamos no plenário. Levamos todos os dias, nós levamos durante um mês, até derrubar o contrato, porque tinha esquema de desvio de dinheiro. Tá, mas espera aí. Desses serviços que são precarizados da assistência social, o problema não é porque chegou hoje aqui. Vamos falar... Deixaram crescer esse problema e agora o que ele virou? Ele virou um problema de segurança. Eu vou chegar na sua diferença com o Jean daqui a pouco. Mas vamos nas portas, que o senhor citou aqui, as portas de entrada. A Prefeitura da Capital tem a Passarela da Cidadania, lá tem cabeleireiro, tem comida, tem atendimento médico, tem espaço para o pet. O que mais está faltando no seu ponto de vista? Eu te pergunto, quantas vagas eles têm lá? Não sei se o senhor sabe nos dizer. Eu sei, 250 vagas. 250. Quantos são os moradores de rua hoje na cidade? 1.200. Então a prefeitura diz que tem todo esse serviço, mas não tem para todos. E quantos que não tem aceitam tá entendendo? Ir Nós temos ali 250 vagas, mais 250 vagas em hotéis e tal, e não tem vaga para todo mundo. Quantos que aceitam ir? O senhor sabe quantos que aceitam ir? Sim, mas da forma... Já foi lá ver? Já foi ver as condições? Já viu as condições que eles dormem em pallet? Colchão em pallet? E situações assim, cada vez mais... Mas são assim, né? Não. As pessoas botam os pallets... Nós já tivemos inauguração de albergue na época até. Nosso amigo aqui, que recentemente... também conversei com ele a respeito disso, lembrando dessa situação. Mas quantos que aceitam ir ao serviço da social? Ele abriu um albergue no centro de Florianópolis. Tem várias iniciativas. Vamos na minha pergunta. Tá. Quantos que aceitam ir para os serviços da prefeitura? Isso, na verdade, é um serviço diário, né? Um dia pode ser que não aceite. Mas de forma insistente, da forma que você vai trabalhando... Por isso que eu digo, a abordagem não pode ser dessa forma feita por terceirizados, que vai ser hoje um cara que faz abordagem, amanhã é outro, aí daqui a pouco troca a empresa, bota um outro, aí daqui a pouco é um que pega uns empreguinhos. A prefeitura tem alegado que muitos não aceitam ir. Então, é por isso que eu posso dizer por que eles não aceitam ir, muitas vezes. Porque a forma de abordagem, ela é feita muitas vezes por pessoas diferentes. Não tem um tratamento de ser constante, perene, constante, e que seja um grupo especializado. Equipes com pessoas diferentes. Como eu falei aqui agora, quando é terceirizado, troca constantemente as pessoas que estão na rua fazendo abordagem. Quando é terceirizado, muitas vezes cai uma empresa, entra outra. Aí um vereador pede para botar 2, 3 ali para indicar. Me indica 2, 3 para trabalhar. Onde é que tem vaga? Bota aqui para fazer abordagem junto com eles. Aí bota o coletezinho e vai para rua fazer. Aquela pessoa não tem identidade com aquela pessoa que está fazendo isso. Muitas vezes quem tem mais identidade, quem tem mais identidade com essas pessoas em situação de rua, são as pessoas que fazem ali o sopão, que fazem do movimento com a rua, do pessoal que faz ali o resgate social, as pessoas que estão todos os dias, que muitas vezes tem gente com preconceito. A gente viu recentemente o padre Júlio Lancelotti ser atacado porque está levando comida ao que mais precisa. Eu entendo o que o senhor está falando. Só que é muito difícil criar essa identidade, até porque eu ouvi história uma vez de um delegado que fazia parte desses movimentos de controle, aí faz a identificação dos moradores de rua e tal, e o morador de rua abordado disse, eu quero falar com os direitos humanos. Aí o delegado disse assim, eu sou do servidor público, eu sou dos direitos humanos. Mas eles não querem, eles não aceitam. Esse é um desafio muito importante. Aí você tem alguns, tem alguns que não aceitam. Tanto que a gente tem 250 lá que estão lá dentro do abrigo. Você tem ao mesmo tempo Eu só não tenho mais gente em abrigo porque não tem mais abrigo. Deixa eu poder explicar. Então, você tem ao mesmo tempo situações que envolvem essa questão dos moradores de rua, que é o cara drogado, o cara alcoolizado, o cara que anda armado, o estudante que é morto ali no centro da cidade por um morador de rua, enfim. E isso tudo é um problema que hoje você não tem, pelo menos do governo federal,
numa ajuda mais específica com políticas públicas que sejam mais efetivas nesse aspecto. E aí o que os municípios fizeram? Tiveram que fazer as internações involuntárias, que é algo que vem sendo criticado em vários níveis da sociedade. Mas é uma saída interessante essa da internação involuntária, porque eu vejo muita gente defendendo, eu imagino que o senhor vai comentar acerca disso, de que é preciso gerar oportunidade, mas a oportunidade primeiro o cara se desintoxicar. Isso isso é primário, para depois ajudar o cara com uma casa, enfim, que é o que muita gente vem defendendo. Imagino que o senhor deva vir com um argumento nesse aspecto. Manuel, assim, a gente tem que entender toda a causa e também o efeito, né? Sim. Nós temos um problema gigantesco no nosso país, que os últimos anos foi a questão da pandemia. Causa e efeito pandemia, a nossa economia. Muita gente ficou mais pobre. A economia empobreceu, muita gente empobreceu, todas as classes caíram ali os seus degraus na classe, né, social. E isso realmente, de uma certa forma, gerou também problemas de saúde mental. A gente tem um enfrentamento que tem que ser feito, que não é enfrentado pela gestão pública. A gente tem que falar muito hoje em relação à questão das pessoas em situação de rua, que era um problema de assistência social, e você agora está falando algo que virou uma narrativa no Brasil inteiro, que é se transformar em um problema de segurança pública. Se tem gente cometendo crime no centro da cidade, se tem gente faqueando, outro brigando e tal, estão vendo aqui tem uma carência de investimento na segurança pública. Nós temos hoje um efetivo que vem caindo gradativamente nos últimos anos da prestação de serviço de contratação de policiais militares do governo do Estado. A gente está vendo agora, o governo do Estado fez um concurso público para criar cotas mínimas, para diminuir a quantidade de mulheres no concurso, teve que tomar uma invertida no Supremo para poder equiparar mulheres e homens iguais, ser tratado iguais. Uma vergonha para Santa Catarina. E isso atrasou o concurso, atrasou o chamamento, e hoje a gente vê na rua falta de viaturas, falta de efetivo, falta de pessoal, falta de atenção efetivamente na parte de segurança. Então a gente não pode aqui misturar que uma cidade que ela é insegura, transformar a insegurança que as pessoas sentem hoje de andar nas ruas. Florianópolis é insegura? Todo mundo, isso aí, não estou eu que estou falando, pesquisas apontam hoje que um segundo e terceiro gargalo, ali quase empatado o segundo e terceiro gargalo, depois de mobilidade, é a insegurança. As pessoas estão se sentindo... Sabe que diverge dos índices da segurança pública que o senhor está falando, né? Então, mas o sentimento de segurança pública não é a questão dos números que são apresentados. A gente não vê mais tanto assalto em casas, de pessoas entrarem, porque hoje também tem outra modalidade de assalto, que são os golpes pelas redes sociais. Então hoje o bandido está no ar-condicionado ali dando golpe. Vamos voltar para o morador de rua. Eu estou falando em relação a pessoas em situação de rua. A gente sabe que tem uma ala, que é a questão da segurança pública, desses casos que a gente está citando, e tem a questão social. Só que esses casos da segurança pública, tem quem precisa ser ajudado, tem bandido. Isso aqui a gente tem que separar. Só que desse caso, às vezes, do cara que anda armado e tal, o cara é drogado. E é preciso fazer alguma coisa para desintoxicar. Eu estou tentando chegar no ponto seguinte, o porquê que existe crítica de alas da esquerda em relação à internação involuntária, que está sendo discutido, foi aprovado em Florianópolis, foi aprovado em São José, foi aprovado em Palhoça, está sendo aprovado em várias cidades brasileiras. A minha crítica ela vai na raiz da questão. Eu acho que é uma forma improvisada de solucionar um problema quando os outros problemas não são solucionados. Mas de bate-pronto, qual é a solução? Bate-pronto é o investimento correto. Se eu estou falando para você que ele faz a propaganda dizendo que eles não querem ser internados, não querem ir para o abrigo, a maioria não quer para o abrigo, é porque não tem abrigo. Isso foi provado, não sou eu que estou falando. Isso é o próprio Ministério Público que apresentou, com levantamentos da própria Prefeitura que apresentou, o Ministério Público pergunta, a Prefeitura mandou os dados. Nós temos 500 e poucas vagas. São 1.200 moradores de rua, me faz a conta. Quantos estão ali que vão para onde? Vamos lá, vamos sair daqui, vamos para onde? Onde é que vamos? Um pergunta pro outro. Aí o outro pergunta para um. Isso não tem... É número, é matemático. Se não tem vaga... Eu entendo o seu argumento. E aí quando tu não cumpre o papel da prefeitura, da assistência social, das portas, de encaminhamentos e tal, o trabalho que tem que ser constante e perene, como não foi feito há tempos atrás agora, os últimos anos não foram feitos, acumula. Acumula. Daí o iceberg, como o próprio prefeito fala, né? Cresce, né? O iceberg está ficando grande. Aí o que tem que ser feito no ano eleitoral em cima da hora? Vamos achar um jeito, temos que tirar de qualquer maneira. Eu estou fazendo alguma coisa, pelo menos eu estou fazendo. Infelizmente, o debate que é econômico, é um problema complexo. O debate para entender e achar as soluções é de ordem econômica, é de ordem assistência social, mas chega no ponto de ser de segurança pública. Só para finalizar infelizmente aí tem falha em todos os âmbitos na prefeitura. Mas para finalizar esse assunto, se o senhor fosse prefeito, o que o senhor faria para desintoxicar?
essas pessoas? Primeiro, ia aplicar os recursos de maneira correta na assistência social. Não, isso aí o senhor já falou. Só que a gente quer entender qual Não, ação só que o isso, senhor efetivaria. Só isso já daria um resultado prático, eu tenho Mas certeza. o que é aplicar em quê? Para desintoxicar essas Você pessoas? sabe quantos servidores da assistência social estão faltando? Não sei, senhor, nos responde. Então, isso que eu estou falando, não tem mais, a prefeitura não Quantos fez mais são que tão concurso, faltando? não chamam. Hoje nós temos uma carência de 40%. Aham. Isso nos últimos anos foi precarizado para quê? A assistência não está dando conta? Contrata uma empresa. Aí contrata uma empresa, escândalo de corrupção, como a gente viu recentemente na saúde, como a gente viu na educação, para fazer gestão de creches. Tá. Nós denunciamos as OS das creches. O prefeito de Rio Pardo foi preso. Eu fui ameaçado. Rio Pardo? Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. Até o prefeito e o procurador de Rio Pardo. São escândalos que Florianópolis, às vezes, parece que passa distante. Tá. Não, aqui não tem corrupção, Tiveram aqui não tem problema. investigações. Quando o senhor precariza fala em o investir que eu tô na falando é- Secretaria de Assistência Social para criar essa identidade. Acho que a lógica da sua fala é isso. Investir na Secretaria de Assistência Social para criar essa identidade das pessoas que trabalham ali com as pessoas que vivem na rua. Uma relação mais próxima. Entendi. E Mas também ainda abrir mais assim, vagas, Eu ainda assim... abrigo com mais vagas, Ok, mas ainda assim... mapeamento da rua. Eu deixo a pergunta, nós podemos trocar de assunto se o senhor quiser. O que o senhor faria para desintoxicar? Que programa que o senhor instituiria para desintoxicar os drogados? Mas se não tiver resposta, a gente pode pular para o próximo assunto. Não, tem resposta. Já tem, e era um tipo de serviço que já era aplicado pelo SUS também. O encaminhamento para desintoxicação. E o que é isso? É feito isso. É a internação involuntária. Não, tem todo um trabalho. Por isso que eu estou falando. Se você mantém uma atenção constante com a pessoa, uma relação próxima a ela, a chance de convencimento é muito maior. Entendi. Do que ficar trocando toda hora de pessoa. Se não fizer isso primeiro, você não pode chegar e fazer de uma forma improvisada algo que de repente a gente não sabe para onde é que está sendo encaminhado. É de uma forma higienista, desrespeitando a história da pessoa, desrespeitando... Porque assim, nós vamos falar aqui, a gente tem um problema que é degradante, né, no ponto de vista das drogas, que não está só nas ruas. A gente tem dentro das casas das pessoas. Sim, é verdade. E aí gente tem... Quando a forma que se comunica isso cria um ambiente de preconceito com as pessoas em situação de rua. E a gente tem que cuidar com isso. A gente não pode tratar essas questões políticas de uma forma que possa gerar uma confusão na sociedade de que achar que todas as pessoas em situação de rua vão faquear alguém. Todas as pessoas em situação de rua são pessoas que estão ali para fazer maldade. O senhor tem e razão a sua nisso. grande maioria não é. Tanto que o próprio prefeito esses dias fez um equívoco absurdo, falando com uma garrafinha de cachaça, de corote. É uma fábrica que tem há mais de 90 anos, se eu não me engano, alguma coisa, falando, isso aqui Vereador. é a culpa hoje dos alcoólatras do centro da cidade. Depois teve que vir pedir desculpas. E esse tipo de atitude, assim, marqueteira, não é gestão, é muito fraco. Vereador. O prefeito é muito fraco para fazer um negócio desse. Sim. Eu considero que eu acho que um tempo que ele poderia perder, em vez de fazer esses vídeos, era de capitanear aqui na Grande Florianópolis um grande debate com os prefeitos. Eu nunca vi ele sentar com nenhum dos outros prefeitos da Grande Florianópolis para debater trânsito, para debater o transporte coletivo, as pessoas sufocando dentro do ônibus, como foi esse verão. Sim. E eles tiraram o ar-condicionado de todos os ônibus da nossa cidade, só deixaram no executivo. Isso ninguém fala. Foi no governo Dário que isso aí aconteceu, né? Não, tirar os ar-condicionados foi depois, no governo Jean, com um novo contrato do transporte coletivo. Mas o E aí nós contrato temos passou, e aí nós temos passou pela mesa do Dário. Mas- Esse contrato, inclusive o próprio Dário confirmou aqui na segunda-feira. Sim, eles E tinham o um senhor- novo o contrato senhor para fez ser parte feito. desse governo, o senhor mesmo Tinha um novo nos contrato para ser falou feito, aqui, que o né? César Souza Júnior também deu encaminhamento, e o do Jean só sacramentou. Hoje eu te pergunto, o que baixou na passagem de ônibus para tirar o Não, ar-condicionado mas da A população? concessão foi dada no governo de César Souza. Né? Mas enfim, tem Sim. momentos mais duros aqui no programa e tem momentos mais leves. É assim, faz parte dessas sim. entrevistas, né? Não, mas os problemas da cidade são duros, né? Então tem que Sim. ser enfrentados de forma Sim, dura, então não sim. tem como fugir deles. Claro. Agora, uma questão da nossa cidade com esses Eu preciso desafios, fazer mais é uma pergunta, importante a gente salientar Aham. que precisamos de gestores com a capacidade de falar desses problemas de forma metropolitana. Essa forma de cuidar da O sua senhor se cidadezinha compromete com isso se... é primordial. E Senão se o senhor- não e vai se- resolver o problema, ô Emanuel. Se nós falar do lixo de Florianópolis, com os royalties do aterro sanitário, só para Florianópolis. Se a gente não tratar para Se ficar o mais senhor- barato, com os Palhoça, São José, Biguaçu. Se lá na frente o senhor Se eu não falar aqui- não for candidato a prefeito e for candidato a vereador, por exemplo, pelo PT, o senhor como vereador se compromete a se despir de qualquer tipo de, digamos assim, de opinião já formada, chamar os prefeitos Mas todos... com certeza, independente do construir partido, isso. a exemplo que o presidente Lula já faz no seu governo de mandar dinheiro para cá, mesmo que o Bolsonaro não tenha feito uma escola, não colocou uma carteira de aula em Florianópolis, não construiu uma sala de aula,
um leito hospitalar, não fez 1 metro de asfalto, não trouxe um prego para Santa Catarina. Ele só vinha fazer cena andando de jet ski de moto, igual fez ontem. Agora o presidente Lula, mesmo que o prefeito ser bolsonarista, está trazendo recursos. Como eu falei aqui, são 18 mil famílias com Bolsa Família. São 15 mil famílias. Vamos aliviar que fazem agora, hoje... trocar o assunto. Então. O senhor é pré-candidato hoje do PT. Como é que o senhor quer unir hoje a esquerda em torno de uma mesma ideia? E na prática, a intenção do presidente estadual do PT, ela é muito interessante. Fazer com que o PT cresça. Ter o 13 na urna nas principais cidades. Politicamente é interessante para fazer o partido crescer e chegar mais forte em 2026. Mas como é que o senhor vai enfrentar ali a questão do PSOL, que também quer esse protagonismo? E de maneira geral, aqui em Florianópolis, o PT perdeu muito espaço. E o PSOL cresceu grandemente, enquanto o PT diminuiu muito. Sim. É um desafio hoje, né, para os partidos do campo progressista em Florianópolis, diante do número que o presidente Lula fez e o Décio foi levado ao segundo turno, que Florianópolis fez 47%. Então, a ideia de amalgamar essas pessoas dispostas a votar em ideias progressistas demonstra que Florianópolis é uma terra fértil no ponto de vista de a gente fazer o debate para levar para Santa Catarina, como caixa de ressonância, a possibilidade de fazer com que a gente vire esse jogo, vire essa chave, mostrando que o nosso campo é que pensa na população, nosso campo pensa nas pessoas que estão trancadas no ônibus, no trânsito, e efetivamente fez as grandes transformações, as grandes obras, as UPAs, quem construiu foi o presidente Lula, a Minha Casa e Minha Vida. O senhor acha que consegue sentar e conversar com o Marquito? Muito, até porque na verdade a gente nunca deixou de conversar. Tem o maior respeito e carinho pelo Marquito. O mandato hoje do PSOL na Assembleia Legislativa, muito se deve ao PT, eles sabem disso, muito se deve à história do PT apoiar o PSOL também nas últimas eleições. Tem que entender, olhar para todo esse diálogo que vai ser colocado na mesa na hora de definir os gestos, né? Porque a gente não pode esquecer o gesto. Eu tive a oportunidade na última eleição, 2020, pouca gente fala disso, de ser candidato a prefeito. Eu fui pré-candidato a prefeito pelo PDT na época. E o Ciro Gomes, na época, que era o candidato a presidente e tal, veio aqui. Trabalhista de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E eles vieram para cá e queriam muito que a capital fosse a caixa de ressonância do PDT e tal. Eu abri mão do projeto para poder ajudar a Frente Ampla e apoiar o Elson, que era do PSOL. E com isso o Elson foi candidato, junto com o PT apoiando, PCdoB, outros partidos irmãos do campo progressista. Mas o senhor acha que nesse momento... fizeram 3 vereadores. É o momento do PT. É o momento, a gente pede isso, né? É legítimo que o partido possa desenvolver através do que está sendo reconstruído, né? Desse Brasil novo. O senhor acha que é fácil reconstruído? Chegar num denominador comum? Não é difícil porque eu acredito na política pelos gestos também. Eu senti que eles são muito reticentes. Eu não acredito na política pelo personalismo, pelo carreirismo. Eu acredito na política, e a política boa é aquela feita por gestos. Eu senti eles meio reticentes, assim, de não abrir mão, não tirar o pé. Faz parte, porque é uma tática eleitoral deles também, de repente, de eleger, manter a cadeira na Câmara. O PT também quer aumentar suas cadeiras na Câmara de Vereadores. Não dá para admitir que o maior partido da América Latina, né, um dos maiores do mundo, que é o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, tenha só uma cadeira na Câmara de Florianópolis. Então a gente vai trabalhar muito. E a nossa chapa hoje é uma chapa forte. É uma chapa que está sendo conduzida pela nossa presidenta Eliane Schmidt, junto com o Décio Lima, nosso grande dirigente nacional, né, não é nem estadual, e que nós estamos aqui dispostos a realmente travar um debate de cidade, em que realmente a cidade real seja vista através desse debate. Não a cidade que às vezes aparece nas propagandas ou no TikTok, como a gente vê. Cara, de drone de cima tudo fica bonito. Eu quero ver a cidade real. Quero ver as pessoas, são 200 mil pessoas por dia pegando transporte coletivo, sufocadas dentro do ônibus. Com o ônibus velho, quebrando, mais de 10 ônibus quebrando por semana. A hora que nós trouxermos os dados na campanha eleitoral, nós vamos mostrar. Os ônibus com um horário de integração horrível nos terminais. Ninguém fez isso, ninguém resolveu esse problema até agora. Entendi. Ah, mas agora vão resolver? Não. Cadê as faixas de ônibus que eles prometiam? Cadê a faixa exclusiva de ônibus que desde o César prometia, o Jean prometeu, o Topazio promete? Cadê aquela obra do BRT? Cadê os milhões que enterraram nos concretos do BRT ali no entorno da Edu Vieira? Abandonaram a obra do Edu Vieira. Florianópolis, Emanuel, precisa e merece muito mais. São 4 bilhões o orçamento. Sabe qual é o orçamento de Florianópolis quando vem? 4 bilhões de reais. E Florianópolis merece mais do que ficar trocando viazinha. Vamos inverter, faz aqui um binário, aproveita as viazinhas que tem. Qual que é a sua diferença com o Jean? Porque o senhor foi muito crítico a ele, né? Fui muito crítico porque ele rompeu, assim que ele ganhou a eleição, o Jean Loureiro, ele tinha um conjunto de partidos, cada um contribuindo com os seus programas, com as suas ideias de atuação, de trabalho efetivamente pela população de Florianópolis. E se nós ajudamos a eleger ele na época,
era mais justo do que nunca de ele atender ali as expectativas que foram assumidas como compromisso. Chega na hora que ele ganha a eleição, ele vem com aquele pacotaço, destruindo o serviço público de Florianópolis, que é uma foi a maior defesa do greve senhor. da história que teve, destruiu, acabou, abriu portas para terceirização, acabando com a Concap, que prestava um serviço de qualidade e que é referência de uma cidade mais limpa do Brasil, e vai acabando e bota empresas que agora chegou aí o escândalo do lixo, com vereadores envolvidos, com servidores públicos envolvidos. Nós tínhamos razão quando nós saímos do governo que nós pertencíamos. Em 11 dias de governo, eu saí do governo do Jean, voltei para a Câmara para virar a maior oposição, porque eu sabia, e eu falei para ele, vai gente presa da tua gestão. Eu falei isso. Eu falei olhando nos olhos dele, porque eu sabia, porque a forma que ele já estava conduzindo na transição e o início do governo demonstrava da forma de fazer política, não era de fazer política, era de fazer Mas negócio. o governo e não dá do para Florianópolis mais suportar. A gente vê. O governo do Topázio é prefeitura igual nas do páginas Jean, no policiais, seu não ponto dá de mais. vista? O Vem governo na do mesma Topázio sequência. é igual ao do Jean? 5 operações da polícia agora aí. Mas o indicado do prefeito estava contando dinheiro, 50 mil reais, 50 mil para um, 50 mil para outro. O vereador do prefeito usando o estacionamento da Fena Ostra. Olha que coisa pequenez. Mas a prefeitura colocou um grupo de investigação interno. A prefeitura botou um grupo de investigação, depois de as inclusive coisas com acontecerem. apoio. Não, mas isso já estava estabelecido antes. E por que que já, ele não- e já por que que ele havia não as identificou? investigações. Por que que ele não mas afastou antes? essas operações não são resultado dessas investigações, Não do são. seu ponto de Me vista? desculpa falar, não são, porque tem uma prova que mostra que não são. Isso ele não vai poder falar porque nós temos as provas de que não são. Haja vista que se ele tem uma equipe de investigação dentro da prefeitura montada para antecipar, ele poderia Que ter é tirado... com membros dos órgãos de controle. Ele poderia ter tirado aquele menino que estava contando dinheiro, corrupção lá, para evitar que demolisse um prédio ou não e tal. Aquele lá que foi Aquele que indicado apareceu no Fantástico? Isso, no Fantástico. Aham. Foi a caneta que deu a vaga para ele assumir aquele cargo de fiscal, é do prefeito. E por que o prefeito não tirou ele quando teve a primeira operação em dezembro? Teve uma primeira operação na casa dele, busca e apreensão. Não, deixei ele ali mais um pouquinho, ficou mais 6 meses, ali 5, 6 meses, para ter a operação onde ele foi preso. Ué, que núcleo de combate à corrupção é esse que não consegue identificar? Mesmo se pegou alguém ali, tá envolvido, a polícia civil esteve lá dentro da casa dele fazendo busca e apreensão, eu minimamente vou me proteger e dizer o seguinte, tu tá fora. Tu anda aprontando, tá fora, não dá. Agora, manter... Mas foi o que ele fez, né? Ele Não, afastou? afastou só depois que teve a outra operação, a segunda. Sim, mas daí a operação da polícia às vezes ocorre em sigilo também. Esse núcleo não funcionou, né? A operação... Esse núcleo de... Mas quem nesses garante últimos que agora, não o próprio foi do prefeito próprio foi a núcleo, imprensa né? reclamar, foi a própria reclamar, na imprensa foi divulgado para todo mundo, Sim. que ele estava indignado porque aquele núcleo não tinha avisado para ele que teria mais operações. Mas o núcleo atua... Não é, ele faz o núcleo para quê? Para ter informações? Não, Ou é mas para por combater isso, a mas corrupção? ele mesmo disse que não tinha informação do núcleo. Nós Quer temos dizer, agora um outro escândalo do lixo, tem vai o assim, eu núcleo falo- investiga eu falo e pra o quem tá prefeito ouvindo. passa para as autoridades. Nós vamos ter mais operações dentro da Câmara de Vereadores e mais operação da Polícia Civil dentro da Prefeitura. Eu tenho certeza absoluta. Mas o senhor tem alguma informação privilegiada? Não, eu sinto o cheiro de corrupção quando a gente vê a forma que faz a gestão. De pegar o dinheiro público e contratar empresas que são montadas há 1 mês antes, 2 meses antes. A gente sente cheiro, a gente divulgou, a gente denunciou quando eu estava na Câmara. Foi botado rastreador no meu carro, fui perseguido, tive que ter escolta com minha filha. A minha equipe saía escoltada da Câmara. Por quê? Porque nós denunciávamos. Eu consegui mostrar a máfia dos radares de Florianópolis, onde teve prisões. Conseguimos tirar o radar de Florianópolis, que era um escândalo. Nós provamos o escândalo que era de faturamento. A gente já tá era um aqui caça-níquel. sobre a hora. Nós conversamos já há uns bons minutos aqui. Sim, né? e, cara, é que a cidade ela é empolgante do ponto de vista político. e é uma- Tudo passa pela política, não E é tem jeito, né? é um confronto de perguntas e respostas Sim, e sim. é assim mesmo. São entrevistas mais duras. Agora, para finalizar, 2 perguntas e tem que ser rápido por causa do horário. Num eventual segundo turno, quem que o senhor apoiaria? Isso aí, na verdade, é uma decisão partidária, né? Eu tenho uma lógica que eu não conto com a hipótese de não ir para o segundo turno. Essa pergunta eu fiz pro Dário também, tá? Ah, tá. Não, mas o nosso debate, nossa estratégia montada é para levar a eleição para o segundo turno. Nós temos a eleição que o Lula fez e o Décio fez em Florianópolis, 47% dos votos. Nós temos dada aí, provavelmente, pela vinda ontem do ex-presidente Bolsonaro, e muito claro que vai ter uma polarização em Florianópolis, é possível que tenha isso, já está dado isso nos principais grandes centros, e é muito provável que nós vamos fazer esse debate de uma cidade para todos, uma cidade real mesmo, botar ela na pauta, botar na agenda da cidade
cidade que as pessoas possam andar de uma forma mais digna, conhecer sua cidade, não só viver de uma forma assim, meio que sendo expulsa da cidade, do ponto de vista de moradia. Está muito caro, especulação imobiliária na cidade, a gente vai ter que debater muita coisa. E para fazer isso, só quem pode fazer realmente é quem está em conexão com os programas que defendem justamente a população, os trabalhadores e as trabalhadoras. Que mensagem que o senhor quer deixar para nossa... Infelizmente, outros campos só querem fazer negócio da prefeitura. Dos 4 bilhões, querem estar em contato com aquela caneta dos 4 bilhões e a chavezinha do cofre. Claro. E a gente tem que prestar atenção nisso. Que mensagem que o senhor quer deixar para finalizar? A mensagem que eu deixo aqui é de uma gratidão, pelo menos a oportunidade que vocês me dão aqui de estar subindo o Morro da Cruz de novo. Eu que agradeço aqui a gentileza do senhor ter vindo. O senhor estava no departamento médico, no DM. Eu tô achando que eu tô em sintomas aqui, febril. Mas não é Covid, pode ser dengue. Dengue, eu tô achando que é porque muita gente lá no sul da ilha também tá pegando. Falta, olha, a política pública, hein? O dinheiro que veio mandado do governo federal para Santa Catarina para combater a dengue foi mandado de volta quase metade. Mas é que a questão não usaram o dinheiro. A questão da nós dengue... temos que voltar com os agentes de saúde, casa a casa, visitar os doentes, as pessoas que precisam. A questão da dengue é muito das próprias pessoas também, né? As pessoas têm que olhar a sua própria casa. Também isso aí é uma responsabilidade compartilhada. Essa é a principal defesa. Aumentou muito também pela carência desses serviços, tá? Pela falta de fiscalização, Agora depois que dá, é isso que eu falo. Depois que dá o problema, todo mundo sai resolvendo. Enfim, qual é a mensagem? Já meio-dia. Então, a mensagem é que a gente possa ter um processo eleitoral em que nós deixamos uma reflexão de qual cidade que nós queremos, ser uma cidade para todos mesmo, e que inclua realmente as pessoas, que a gente tenha dignidade de saber que é uma cidade linda como ela é, atraente como ela é, e as pessoas gostam de Florianópolis de forma como ela é cosmopolita, de aproveitar essa diversidade, essa potência cultural que a gente tem a oportunidade de receber e transformar isso numa grande energia positiva, ao fim realmente de atender a expectativa de trabalhadores e trabalhadoras que saiam da fila de espera de cirurgias, mulheres hoje que esperam para fazer exame de mamografia, 2.000 mulheres. Exame de mamografia, nós temos aí senhores esperando colonoscopia, exames estão demorando 8 meses, 1 ano. Isso para mim vai ser prioridade zero, prioridade que nós vamos botar na frente do asfalto. O asfalto em cima do asfalto não dá mais. Obras estruturantes urgentes que a gente precisa em Florianópolis para poder resolver o problema de mobilidade e não fazer asfalto em cima das ruas que existem há 20 anos. Precisamos de alguém arrojado e que tenha conexão com o governo federal, com o governo Lula, para poder realmente fazer essas transformações. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar essa mensagem para a cidade. Vereador Lela, obrigado. Desculpe uma pergunta, outra mais forte. Nós estamos aqui para isso. Esse processo é para isso. É para a gente poder depurar os assuntos e trazer realmente a clareza para que o eleitor tenha a oportunidade, que nós lutamos por essa democracia, como outras pessoas lutaram, de chegar na urna e fazer a sua escolha. Mas que ele faça de forma consciente. E se a gente tem essa oportunidade, vamos fazê-la bem feita. Vamos fazer de verdade, porque essa vida passa muito rápido. E o que a gente pode deixar aqui realmente é o legado para as futuras gerações de exemplos bons que a gente pode deixar. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Emanuel. Volte outras vezes. Equipe, Simone, vai Leda, voltar outras vezes, com certeza. Amigo aqui, o Rafa. O Rafa também. Mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente lá na barbearia. Fala que ouve direto aí também. Quem? A barbearia no Pantanal, ali no posto de gasolina. O Baiano, o Rafa lá também. E o Matheus. Que eu vim de lá agora, deu um tapa aqui assim, né? Pra vir no programa, né? Aqui agora. E aí eu não vou falar pra fazer o merchandising, vou mandar um abraço pra eles lá que eles te assistem. E leve lá um abraço também pro presidente do Sebrae, Décio Lima. Com certeza. Também pra deputada Ana Paula e pra todo mundo lá. Beleza, querido. Estamos obrigado, aqui à disposição. Estamos à disposição também. Volte outras vezes. Obrigado, bom dia a todo mundo que acompanhou a entrevista. Forte abraço. Obrigado, vereador Lela. Fechamos o programa. Oferecimento Cantinas Abote Restaurante, quantidade com qualidade. Vem aí o Bate Pronto, depois tem Pan News Esportes e Debate da Pan. Jovem Pan News. De Vito Cucina Italiana, Restaurante Piano Bar. Venha conhecer nosso Happy Hour Campari, de segunda a sexta, das 5 da tarde às 8 da noite. Drinks, doses de chopp com 50% de desconto. De Vito Cucina Italiana, Restaurante Piano Bar. Excelente culinária, bons drinks, vinhos e boa música. Aberto todos os dias, do meio-dia à meia-noite. Reservas e informações, telefone WhatsApp 48 3304 9800. Rua Bocaiúva, esquina com a Rafael Bandeira. Companhia do Homem. Aproveite a estação mais charmosa do ano e mantenha-se aquecido com estilo. Coleção Outono e Inverno. Companhia do Homem. Tudo em até